Vamos começar falando de Carlos Nelson Coutinho, de quem fui amigo por 42 anos, com quem eu tive convergências substantivas e divergências adjetivas. O que eu posso dizer de Carlos Nelson é que se tratou da sua geração o intelectual marxista mais brilhante, mais sério, com uma honestidade subjetiva ímpar e com uma extraordinária verticalidade política. Eu o conheci em 1967, quando ambos estávamos no PCB, tornei-me amigo pessoal dele cerca de 2 anos depois, 69, 70. Aprendi muito com Carlos Nelson. Devo dizer que intelectualmente meu débito com ele, a partir de 1970 até o dia 20 de setembro de 2012, quando ele faleceu, é um débito intelectual enorme, muito grande. Vivemos parte do exílio juntos. Então, antes de tudo, é meu amigo, não é? Mas eu acho que eu tenho alguma objetividade para falar do meu amigo. Nossas divergências foram de natureza teórica, especialmente na avaliação da contribuição de alguns marxistas para pensar o conjunto do pensamento marxista contemporâneo, mas tivemos sempre uma vinculação muito forte, dada a nossa aderência à perspectiva lukáciana, eu diria ontológica, de tratar o marxismo. Embora Carlos Nelson dizia que eu era um lukáciano ortodoxo, e ele era mais, digamos, mais aberto do que eu, mais flexível, mais pluralista do que eu. Aliás, esse negócio de pluralismo foi sempre um tema de debate entre nós ao longo, especialmente de 1970, do período do exílio em diante. Não é preciso dizer da importância do Carlos Nelson, seja na divulgação, seja na utilização criadora, eu gostaria de enfatizar isso, das ideias de Lukács de Gramsci no Brasil. No caso de Lukács, seu parceiro, eu diria, essencial foi seu grande amigo, não é? Leandro Conder, com quem Carlito teve uma comunhão, eu diria, política e teórica contínua. Acho que não se pode falar de Carlos Nelson sem mencionar a relação de amizade extremamente fraterna e de colaboração intelectual que ele manteve sempre com Leandro Conder. Mas eu queria, ao falar de Carlos Nelson nessa rápida conversa que estamos tendo, eu queria chamar a atenção para 3 dimensões ou 3 aspectos da atividade do Carlos Nelson. A primeira atividade que eu queria chamar a atenção é a relação de discípulo que Carlos Nelson manteve, seja com Lukács, seja com Gramsci. Carlos Nelson nunca foi apenas um divulgador ou apenas um reiterador das ideias desses 2 pensadores. Carlos Nelson operou das ideias de Gramsci e de Lukács muito mais do que uma síntese que eu sempre julguei que fosse muito problemática, não é? Foi objeto de discussão nossa até poucos dias antes da morte de Carlos Nelson, essa ideia da síntese entre Lukács e Gramsci. Eu acho isso muito difícil, mas ele tentou fazê-la. Mas, sobretudo, chamar a atenção, e já mencionei, o caráter criativo do Carlos Nelson ao trabalhar com esses 2 referenciais teóricos. Que é a primeira observação que eu queria fazer. Em segundo lugar, eu queria chamar a atenção para a originalidade da contribuição do Carlos Nelson no debate da cultura e da política brasileira.
Enquanto crítico literário, sempre lamentei que, depois que ele passou a ser um teórico da política, ele deixou, não é que ele abandonou, mas o pensamento, eu já disse isso, já escrevi sobre isso, a preocupação teórico-política deslocou a preocupação estético-crítica de Carlos Nelson. Mas eu diria que essa contribuição no domínio da crítica literária de Carlos Nelson é absolutamente original. Chamaria a atenção para os dois textos seminais de crítica literária de Carlos Nelson, no caso da literatura brasileira, que é o ensaio dele sobre Graciliano Ramos e o ensaio dele sobre Lima Barreto. Mas queria chamar a atenção ainda para a dimensão, eu diria, do pensamento do Carlos Nelson na grande literatura universal. Carlos Nelson tem um ensaio sobre Proust e um ensaio sobre Kafka que eu diria que são admiráveis. O mesmo vale quando o Carlos Nelson está pensando a formação econômico-social brasileira e a conjuntura brasileira a partir dos anos 80, quando ele pensa como um discípulo de Gramsci. Né? Carlos Nelson, que foi dos primeiros a pensar a particularidade da formação histórico-social brasileira na ótica das sugestões de Lenin, através de Lukács, a ideia da revolução pelo alto, quando ele vira um gramsciano, assume com muito rigor e muita competência o pensamento de Gramsci, ele inova na interpretação do Brasil. Então, me parece que chamar atenção para a originalidade do pensamento de Carlos Nelson é importantíssimo. Agora, o terceiro elemento que me apraz tematizar é a importância do Carlos Nelson para a formação do que eu chamaria as novas gerações de marxistas pós-80. Isso se deve, em primeiro lugar, ao caráter, eu diria, simples, nunca simplista, mas o caráter simples das exposições teórico-políticas do Carlos Nelson. Carlos Nelson foi um excepcional professor e foi também um excepcional publicista, no sentido de tomar ideias e divulgá-las. Já insisti em que ele foi apenas um divulgador, atenção. Mas a capacidade que ele tinha de trocar em miúdos, sem simplismos, insisto, pensamentos extremamente complexos, deu a Carlos Nelson um universo de leitores. Eu diria que não há ninguém que nasceu por volta de 1980, ou seja, quem hoje está por volta de 30 anos, que desenvolvendo-se nos quadros de uma perspectiva de esquerda muito ampla no Brasil, não tenha sofrido a influência de Carlos Nelson. Sobre esse aspecto, me parece que a ação, me permitiria usar o termo, pedagógica de Carlos Nelson foi e é da maior importância. Eu tenho muita dificuldade de falar de Carlos Nelson no passado, não é? Mas no próximo mês ele completaria, se estivesse vivo, 70 anos. Morreu com 69 anos e 3 meses. Para os seus amigos, poucos mais bons, foi um golpe enorme, né? Parte da nossa vida política, da nossa vida cultural, desses amigos se foi com Carlos Nelson. Então, é difícil para mim falar do Carlos Nelson, né? Eu não sinto saudade do Carlos Nelson, eu sinto falta do Carlos Nelson. E creio que aqueles poucos que puderam conviver com ele, inclusive na sua privacidade, têm o mesmo sentimento. Vamos começar por aquilo que é muito óbvio. Né? Alguém dirá que eu estou chovendo no molhado, mas às vezes é bom chover no molhado. Não há capitalismo sem crise. Crise não é uma doença que afeta temporariamente, transitoriamente, um corpo muito sadio, que seria o organismo do capitalismo. Capitalismo é crise. Não existe capitalismo sem crise. O que nós estamos experimentando
e 2008 é apenas uma expressão, assim como a chamada crise do euro mais recente é outra expressão. O que nós estamos experimentando é um novo patamar de desenvolvimento do capitalismo, que eu diria se torna bastante visível a partir de meados dos anos 70. Eu diria a partir especialmente daquela recessão que atinge sincronizadamente entre 74 e 75 os países capitalistas mais desenvolvidos. De lá para cá, nós não temos apenas a verificação das chamadas crises cíclicas, que estão com a sua periodicidade, inclusive, mais concentrada, estão aí se repetindo. Mas elas se põem num quadro daquilo que alguns companheiros nossos têm chamado de uma crise sistêmica, que não seria a primeira, não é? A primeira detectada foi inicia-se na década de 80 do século XIX. A segunda é aquela que vai explodir em 1929. Estaríamos agora no limiar de uma crise sistêmica que tem características novas, que registra processos que eu diria que não são inéditos, mas eram antes processos moleculares e agora ganharam uma dimensão enorme e eu diria mesmo se hipertrofiaram. Alguns deles são conhecidos pela ideia de mundialização, de financeirização. Não creio que seja numa conversa tão rápida e necessariamente esquemática como essa, entrar em detalhes, eu diria, teórico-analíticos. O que importa é o seguinte: estamos num quadro de crise que, curiosamente, parece cronificar-se e que envolve o conjunto das instituições próprias da ordem burguesa e, eu diria mesmo, a totalidade através da qual, uma totalidade complexa, mas através da qual se expressa essa crise que alguns chamam de estrutural, outros de sistêmica. Me parece que isso não é o importante. O importante é chamar atenção para o seguinte: salvo teorias catastrofistas que imaginam que, se o capitalismo for levado ao colapso, o socialismo, ou seja, a sua superação positiva, virá como consequência necessária, salvo essas teorias, ainda há quem sustente isso, não é? Eu estou convencido que o capitalismo, deixado a sua dinâmica, só gera mais capitalismo. E na quadra atual do seu desenvolvimento, mais capitalismo é universalização da barbárie já presente. Ou seja, a ultrapassagem do capitalismo não será um processo automático da sua crise, mesmo que se trate de uma crise geral e sistêmica. A alternativa ao capitalismo, no meu modesto juízo, só pode se colocar na medida em que ela for resultado de decisões políticas conscientes e organizadas de massas de milhões de homens e mulheres. Estou deixando claro, com isso, que vanguardas políticas serão absolutamente necessárias nesse processo de ultrapassagem do capitalismo. Ou seja, eu penso que, ainda que os partidos políticos que historicamente expressaram a vontade dos trabalhadores passem por crises universais hoje, não é? Eles são instrumentos insubstituíveis para a ultrapassagem do capitalismo. Mas tem um segundo elemento na sua questão. O capitalismo teria dado certo? Eu não uso jamais essa ideia de inclusão, né? Não trabalho com isso. Acho que isso é mais uma pérola aí dos sociologismos, das visões politicistas. A ordem do capital é sempre inclusiva, tem ninguém fora dela. Podíamos discutir isso teoricamente mais adiante, mas acho que isso
basta para dizer o seguinte: o capitalismo nunca deu certo. O capitalismo nunca deu certo. Do ponto de vista, atenção, tá? Do ponto de vista daqueles para os quais a democracia, a luta pela igualdade econômica e social e uma perspectiva humanista são não apenas questões de princípio, mas são objetivos da vida política e social. É evidente que a economia capitalista, do ponto de vista daqueles que sempre se beneficiaram dela, funciona. Como não funciona? Sempre funcionou. O problema é aqueles que produzem a riqueza social. Para isso o capitalismo nunca deu certo. Eu vou dar apenas um exemplo. A tal sociedade afluente que foi prometida, e eu penso nas políticas regulatórias dos vários modelos do welfare state, isso jamais cobriu mais do que uma pequena parcela da humanidade. Não é? Europa Ocidental, Europa Nórdica e um pedaço da América do Norte. E o resto da humanidade não conta? Claro que não houve, especialmente depois de 1945, até, eu diria, 1975, aproximadamente, esse é um arco de mera indicação cronológica, você não teve, nos principais países capitalistas, processos de pauperização absoluta. Mas a pauperização relativa continuou operando. Não é? Mesmo quando você pega fenômenos espetaculares de recuperação econômica. Penso no Japão pós-Segunda Guerra Mundial. O que eu quero dizer com isso? O capitalismo jamais foi capaz de criar uma sociedade de consumo. Eu acho que aqui a gente tem que dizer isso com clareza. O capitalismo criou uma ideologia consumista. Uma sociedade de consumo. Me diga uma coisa. Olhe, por exemplo, a Inglaterra da entrada da década de 70. Madurez do estado de bem-estar social lá, forte movimento sindical e um labor que correspondia a isso, que garantia aquele estado de bem-estar social. Não havia carências, inclusive alimentares. A massa trabalhadora inglesa, todo mundo tinha carro, tinha televisão. Como é que é isso? Sabendo que isso não é verdade. Veja a França, de meados dos anos 60. Sociedade de consumo, uma demanda de bens duráveis absolutamente reprimida. Vamos com calma. O que a ordem do capital criou, e a gente vê isso no Brasil hoje, não é? É uma ideologia do consumo, o consumismo. Agora, me diga uma coisa, alguém que está me entrevistando aqui tem 4 televisões LED em casa, 3 carros, como é que é isso? Me parece que essa ideia de que o capitalismo deu certo, ele deu certo, feitas aquelas ressalvas, por uma parcela extremamente pequena da humanidade, muito pequena. E atenção, num curto período temporal, num período temporal muito curto. Quando a gente olha a sociedade brasileira, essa tolice da nova classe média, não é? Isso aí é observação de publicitário. Não é? Ninguém sério é capaz de levar esse conto para diante. Tudo bem, você tem uma massa enorme de telefones celulares. Nos últimos 6 anos, com a massificação do crédito, não é? E uma certa estabilidade monetária, você tem um crescimento significativo do mercado interno, de bens duráveis, estou pensando especialmente na linha branca. Nós não podemos negar que certas camadas da população brasileira, isso é para falar aqui entre nós, tiveram uma ponderável melhoria no seu estándar de vida. Negar isso me parece óbvio. Agora, transformar esse reconhecimento e dizer que nós estamos caminhando para a sociedade de consumo é uma brincadeira, isso não é sério. Os nossos padrões de pobreza
são escandalosos. O presidente, cerca de 2 meses, que o último miserável do Brasil desapareceu, porque o sujeito recebeu lá a bolsa, não sei o quê, o benefício continuado. Trata-se de R$70. Nós estamos lidando com Bolsa Família. Não tenho nada contra políticas compensatórias. Nós que num país como o Brasil isso é necessário. Você tem aí cerca hoje de 15 milhões de famílias que recebem Bolsa Família. Eu acho que isso é importante, mas isso não é solução de coisa nenhuma. Na melhor das hipóteses, isso permite uma reprodução fisiológica de uma massa de pessoas, e isso é importante, não há que desconhecer isso. O capitalismo não deu certo. Acho que a gente tem que dizer isso com toda clareza. A Guerra Fria acabou, não é? Entre aspas, ou sem aspas, em 91. Olha o quadro do mundo. Olha a quantidade de guerras localizadas, de chacinas sistemáticas. Dá uma olhada para a África, faz parte do mundo, o capitalismo deu certo na África. Olha boa parte da Ásia, tira a China e o Japão. Como é que é isso? Acho que nós temos que ser muito francos e dizer: esse rei está pelado. Só para não fugir do debate, dá uma olhada na situação alimentar da população norte-americana. Estamos falando do país capitalista, que em princípio teria as melhores condições de vida. Não tem pobreza nos Estados Unidos. Claro, ser pobre nos Estados Unidos não é a mesma coisa que ser na periferia do inferno capitalista. Olha, isso era verdade até 1980. Nos últimos 30 anos, o terceiro mundo se desterritorializou, entrou no primeiro mundo. Então, fenômenos de pauperização que eram típicos dos subdesenvolvidos, do terceiro mundo, em áreas significativas do chamado primeiro mundo. Não, o capitalismo não deu certo. Para a humanidade, ele representou um salto com relação ao passado feudal, disponibilizou o crescimento de força produtiva, e isso nós vamos aproveitar no futuro. Agora, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista da civilização urbana e industrial, o padrão capitalista está falido. Não é possível pensar a sociedade do futuro como a extensão ampliada da sociedade capitalista sem os seus problemas. Não é possível. Dê a cada chinês um automóvel. A cada família chinesa um automóvel. Por favor. Logo depois dos resultados eleitorais, eu escrevi um artigo que saiu nos primeiros dias de janeiro de 2003, onde, sem euforias, eu dizia que se abria, do ponto de vista do governo federal, um período certamente de mudanças. Lula não era e não é Fernando Henrique Cardoso. Vamos lá ser bastante justos. Eu dizia que o governo do PT, eu devo dizer que eu votei em Lula, e não errei, teria, seu primeiro governo, teria 2 almas. Uma alma mudancista e uma alma de continuismo, pela própria composição, pelas alianças. Mas eu quero dizer que logo depois, quando se escolhe aquele que seria o presidente do Banco Central, eu escrevi um artigo que foi publicado pela mesma imprensa, onde eu disse: olha, não vai ter mudancismo substantivo, não. Então eu acho que tive a lucidez, porque para mim quem tem a chave do cofre tem um papel importante. Eu quero lembrar que o Lula escolhe Henrique Meirelles para dirigir o Banco Central. Todo mundo sabe, acho que as pessoas já esqueceram, Henrique Meirelles é um serventuário, um serviçal do Bank of Boston. E daí se desenhou, ficou claro para mim que não ia ter
mudança, ia haver reformas, que, como nós sabemos, teve o seu, essa palavra, não é? O reformismo sempre significou mudanças dentro da ordem, mas quase sempre com ampliação e reconhecimento de direitos. Também no Brasil, a ideia de reforma foi ressemantizada. Não é? Sabemos o que foram as reformas do governo Lula. Notoriamente a da Previdência, mas não foi a única. Eu não tenho dúvida que se iniciou um novo ciclo político no país com os dois governos Lula e o governo de Dilma. O que é substantivo no plano, porque essa pergunta vem do Vitor, no plano da política social? Eu acho que se deu mais racionalidade à política social, mas, sobretudo, se incorporou aqui aquilo que já vinha no debate das organizações, dos organismos chamados multilaterais internacionais. O escândalo da miséria mundial era de tal ordem que havia que colocar de pé alguns planos, programas e projetos que amenizassem o horror dessa chaga aberta na sociedade contemporânea. Tem gente que acha que o PT inventou aí os planos de assistenciais e assistencialistas. Não, isso já tinha curso na América Latina, e eu quero lembrar que a ONU consensuou, inclusive o governo Fernando Henrique o fez, não é? Em 2000, chamados Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Nenhum deles atingido, eram objetivos por curso de 15 anos. Houve melhoria em alguns indicadores, mas nenhum deles será atingido plenamente até 2015. Não tem solução para isso sob a ordem do capital. No Brasil, o impacto dos dois governos Lula, com algumas políticas que já vinham em curso no período Fernando Henrique, eu diria que amenizou os bolsões miseráveis, mais escandalosos, mais chocantes. Houve, especialmente a partir de 2004, 2005, uma melhoria que é residual do ponto de vista estatístico do índice de Gini. Melhoramos. Mas o que houve no Brasil com essas políticas compensatórias, e eu quero deixar claro o seguinte: se eu coloco R$100 no bolso de cada um de vocês, não vai alterar nada na vida de vocês. Porque vocês têm alguma renda. Agora, se eu ponho R$100, hoje me parece que a média da ajuda é em torno de R$150, no bolso de quem não tem nada, isso faz uma brutal diferença. E eu quero dizer que eu não minimizo isso. Tem alguém com fome, a gente tem que dar comida. Ponto. Isso para mim só faz a crítica moralista de que essas políticas são assistencialistas quem nunca teve fome. Então, esse é o pressuposto para a gente assentar. Mas o que ocorreu, especialmente a partir de 2005? Ocorreu uma redistribuição de renda intrasalarial. Reinaldo Gonçalves, entre outros, tem estudado isso com enorme precisão. Ou seja, não se diminuiu, não se tirou renda do capital e transferiu para o trabalho. Não, o que houve foi uma redistribuição intrasalarial. O que significa que trabalhadores também perderam. É importante sinalizar isso. Não creio que essas mudanças sejam menores. Também não creio que vale simplesmente satanizá-las dizendo que elas viraram populismo eleitoral. Eu acho que os processos que estão em curso são mais complicados. Agora, basta observar, me parece que isso aí é nítido, o que é destinado, em termos de reais, a essas políticas compensatórias
e aquilo que se paga aos parasitas do capital que têm os títulos da dívida pública brasileira. Não chega a 10%. Eu acho que isso dá o retrato dessas políticas. Não é casual, e eu acho que os governos Lula conseguiram isso, conseguiram amarrar as elites e amarrar aqueles que o Florestan chamava de os de baixo, eu diria os muito de baixo. Não é? Os banqueiros adoram Lula, e os governos Lula. E os miseráveis também. Quer dizer, Lula conseguiu aquilo que Vargas não conseguiu, não é? No livro da filha do Vargas, o relato de Vargas sai de uma reunião com a elite do empresariado, na época ainda no período de Estado Novo, e diz: esses burgueses são muito burros. Não, esses burgueses agora não são muito burros. Não é? É só olhar a contribuição dos banqueiros das grandes empreiteiras para as campanhas do PT, não é? Para as campanhas presidenciais. Acho que isso é ilustrativo. Agora, atenção. Penso que esse é um ponto importante. As franjas da classe dominante odeiam o que eles chamam de lulopetismo. Não é? É só ler os seus cronistas, aí nos jornais das famílias que controlam a mídia brasileira. Mas a crítica é a crítica do preconceito de classe. Lula fala errado, toma cachaça, não é? Os companheiros tomam cachaça. Essa é uma crítica que é puramente adjetiva. Na hora do pega para capar, dá uma olhada nas doações, quem é que apoia esse governo. Não é casual. Eu também quero dizer aqui, eu não sei se é útil, eu não acho que Dilma é Lula, não. Hein? Não acho que é a mesma coisa, não. Eu acho que há diferenças. Para pior. Quero deixar isso claro, do meu modestíssimo ponto de vista. Agora, as críticas feitas ao lulopetismo, não é, são críticas de puro preconceito de classe. Agora, elas não ferem o essencial: a orientação macroeconômica dos governos Lula e Dilma. Essa orientação é perfeitamente compatível com os grandes interesses dos monopólios nacionais, preferia chamá-los nativos, inteiramente integrados aos monopólios internacionais, o que não quer dizer que não haja algumas fricções entre eles. Porque há uma coisa que a esquerda acho que não capitalizou corretamente: o significado simbólico de um trabalhador chegar à presidência da República. Isso aqui é o país da Casa Grande. Chegada do Lula à presidência da República tem um peso, uma ponderação simbólica enorme, onde inclusive uma ampla identificação de setores populares com ele. Ampla identificação, né? Quero só discordar, não sei se a pergunta vai aparecer, mas eu não acho que tem trabalhador nenhum no poder no Brasil, né? Nem no governo. Né? Esses caras foram trabalhadores aí há muito tempo atrás. Né? Há uma figura, não preciso declarar o nome, que achava que o Congresso Constituinte, nós não tivemos em 85, a Assembleia Nacional Constituinte, chamava aquilo de prostituinte, né? Achava que aquela Constituição era algo que não se devia assinar. Importante líder sindical que dirigiu aí o Central Sindical Emergente nos anos 80 e que depois virou um bem remunerado presidente de SEBRAE. Não sei se essa gente aí pode ser chamada de trabalhadores, foram ex-trabalhadores, não é? Um outro foi um importante dirigente sindical bancário, muito combativo, virou assessor de planos de previdência privada. O Chico de Oliveira, não é, analisou isso, embora eu não concorde quando ele fala em nova classe, mas analisou isso bem lá no Ornitorrinco. Não é? Então tem estudo sobre isso, eu não vou chover no molhado. Zé Paulo, há algumas décadas a esquerda tem dedicado uma parte das suas energias àquilo que a gente poderia chamar genericamente de movimentos específicos, né? O movimento de mulheres, o movimento de combate ao racismo, mais recentemente movimentos LGBTs, e dado uma centralidade grande à questão ambiental, né?
com alguns dos seus setores, inclusive, reivindicando a formulação, a proposta do que seria um ecossocialismo. A gente queria saber o que você pensa sobre isso, como é que você pensa que a gente pode refletir um pouco sobre isso. Olha, eu penso o seguinte, eu acho que esses movimentos não são iguais. Tá? Eu acho que alguns desses movimentos têm um peso do ponto de vista do seu significado maior que outros. Né? Eu acho que um movimento de defesa dos ecossistemas, quando levado à sua plena radicalidade, é incompatível com a ordem do capital. Não tem capitalismo sustentável. Né? Isso é uma belíssima conversa dos monopólios. Não tem capitalismo sustentável. Né? O capitalismo, o Mesaro já discutiu isso longamente, ele hoje, pelo menos hoje, a sua produção é necessariamente destrutiva. Né? Um capitalismo sustentável, né, que penso ser inviável, implicaria uma profunda e radical mudança na vida cotidiana, nos hábitos e no ethos da massa das populações. Não é possível você manter ecossistema com produção de veículo, de carro, de automóvel. Não é possível. Isso não é possível. Ainda que você invista até na energia solar. Você tem que mudar a concepção de cidade, a concepção de local de trabalho, a concepção de casa. Eu moro num edifício onde vivem 20 famílias. Moro no Recreio, aqueles prédios só pode ser de 3 andares. Por que cada um tem que ter a sua cozinha? Por que cada um tem que ter a sua lavadora? É começar assim, no miúdo. Eu acho que a defesa da sustentabilidade da vida sobre o planeta não é algo de meia dúzia de ambientalistas ou de ecologistas delirantes. Essa é uma questão importantíssima. A catástrofe ecológica é uma possibilidade que não está lá longe no horizonte, não. Dê uma olhada nos problemas de recursos hídricos, só para falar o que parece mais imediato. Outros movimentos têm outro alcance e outros significados. O movimento LGBT, o movimento feminista, o movimento de, aspas, etnias. Estou convencido que esses movimentos têm dinâmicas próprias. São, em geral, movimentos transclassistas e muito diversificados. Dá uma olhada no chamado movimento feminista. Eu diria que há movimentos feministas. Você tem um feminino burguês. Você tem um feminino pequeno burguês. Eu diria que a defesa, não sei se é tão minoritária assim, não é, dos homoeróticos, você tem uma defesa perfeitamente compatível com essa ordem que está aí. Penso que esses movimentos guardam possibilidades emancipatórias e demandas humanistas que, se levadas à sua radicalidade, colidem com o capitalismo. Mas eu penso que essa não é a questão central. A questão central é que os movimentos sociais são limitados, quaisquer que sejam eles. É preciso uma instância de universalização, ou mais exatamente, são precisas instâncias de universalização que deem a esses movimentos, sem lhe retirar suas peculiaridades, suas especificidades, mas os enquadrem numa luta geral. Penso que o eixo dessa luta geral, e posso parecer muito velho e antigo ao falar isso, tem que estar vinculado às lutas do mundo do trabalho numa perspectiva classista. Fora desse âmbito, as potencialidades que existem realmente em tendências desses movimentos podem ser plenamente recuperadas pela ordem que aí está.
e transformadas, inclusive, nas antípodas daquilo que os seus militantes hoje, sincera e honestamente, creem. Não sei se fui claro. Vejo, por exemplo, para a minha geração isso é uma complicação, né? Os movimentos de defesa dos indivíduos, eu preciso falar assim, porque eu não tenho uma terminologia como é LGBT, me parece um negócio amplo demais. Mas no caso específico dos homoafetivos ou homoeróticos, vocês não sabem como é que era isso há 30 anos, 40 anos atrás, 50, quando eu entrei nessa luta. Nem pensar nisso. Né? Hoje eu acho que esse é um movimento da maior importância. Não é? E falo isso como comunista. Não é? Se o meu projeto de sociedade é aquela, o de o livre desenvolvimento de cada um, seja a condição do livre desenvolvimento de todos, eu tenho que incluir aí a afetividade, a sexualidade. Eu acho esse movimento, eu o vejo com muita simpatia. Agora, certas tendências desse movimento são perfeitamente, e penso que estão sendo inteiramente integradas. Você tem hoje no mundo empresas, não é, que cuidam do turismo gay. Aí, numa perspectiva consumista do turismo, então, isso é perfeita, não é isso. Estou dando apenas esse exemplo. Se você não tiver uma vinculação com as lutas do mundo do trabalho, e não é subordinar, mas não articular e vincular esses movimentos com a perspectiva de mudança social profunda, substantiva, estrutural, vinculada à perspectiva da classe, eu creio que esses movimentos podem virar instrumentos até de diversionia. Eu me impressionei muito quando eu li um texto do jovem Lukács. Jovem, já não era mais jovem. Né? O Lukács, todo mundo diz que até a História e Consciência de Classe ele era jovem. Um livro publicado quando o cara tem 38 anos não é propriamente jovem, né? Mas vamos lá. Que ele publicou quando ele era redator, um dos redatores da revista Comunismo, ele já tinha aderido a marxismo, logo depois da Revolução Húngara, da Comuna Húngara. Ele estava em Viena e ele escreve um livro, um ensaio, que é publicado nessa revista, contra a participação dos comunistas nos parlamentos burgueses. Lenin leu e anotou o seguinte: o artigo de Lukács é muito ruim e muito esquerdista. O Lukács leu isso e tratou de pensar melhor sobre a questão. Mas essa, como você sabe, é uma polêmica muito velha. Não é? A polêmica, a partir do momento que comunista aparece na história, como comunista, como bolchevique, ou como social-democrata clássico lá na Alemanha, essa discussão vem. Eu quero dizer que eu tenho uma posição quanto a isso muito clara para poder ser enunciada. Eu eu penso, estou convencido, que você só faz revolução se você puder publicitar o programa revolucionário. Isso significa que a burguesia, as suas frações mais aguerridas, têm toda a razão quando querem nos pôr na ilegalidade, não, na clandestinidade. Porque nas condições do mundo, já do século XX, não é? Nas sociedades capitalistas desenvolvidas conforme os parâmetros de desenvolvimento dos estágios do século XX, você não faz revolução sem propaganda, sem debate aberto. Quando eles nos põem na clandestinidade, eles sabem o que estão fazendo. E quem gosta de clandestinidade não gosta de revolução. Pode gostar de outra coisa, de revolução não gosta. Não é? A revolução supõe debate amplo, propaganda, publicidade, convencimento, envolvimento, persuasão, conquista de consciência. Não é? Sem isso não tem revolução. Penso que as instituições parlamentares burguesas têm claríssimos limites.
Mas Partido Comunista, movimento comunista que não quer eleger, que não quer participar de campanha eleitoral, está operando num mundo ideal. Eu não me estapeio com a realidade, né? Eu penso que nós temos que buscar na realidade os elementos de negatividade que ela contém e dinamizá-los. A experiência do século XX mostra que é importante que os revolucionários participem dos processos políticos. Só quem quer inibi-los dessa participação é a reação. Nós não podemos incorporar isso. Devemos participar dos processos políticos. Devemos estar nos parlamentos, nos legislativos e nos executivos da ordem burguesa, desde que deixemos claro aos nossos eleitores, não direi nem aos nossos aderentes, porque no caso dos nossos militantes eles têm que ter isso claro, que essa participação não significa que nós tenhamos condições de implementar as profundas transformações que podem abrir a via à transição socialista. Isso é a primeira coisa. Porque senão vem aquele negócio que nós estamos cansados de ver, o sujeito se elege prefeito, se elege governador do estado, se elege até presidente da república, né? Há casos aí num país ao sul do Equador, e o cara toma posse e começa a dizer, eu sou o presidente de todos os brasileiros. Não, não sou não. Eu sou o presidente dos brasileiros trabalhadores. Os outros vão ter que se haver com os trabalhadores e comigo. Essa é a primeira coisa. E a segunda, não esquecer o caráter substantivamente corrupto, que não se traduz necessariamente em dinheiro, em compra em moeda, mas o caráter absolutamente corrupto, eu diria necessariamente corrupto, da política burguesa. Se nós não tivermos uma inteira vigilância daqueles militantes que se elegem, eles têm que estar submetidos a um controle público e partidário, porque senão eles entram no cretinismo parlamentar. Feitas essas reservas, eu acho que nós devemos participar. Agora, sempre com a clareza de que, e eu posso estar profundamente equivocado para isso, que é importante fazer, no marco das instituições burguesas, avançar ao limite os instrumentos democráticos, mas sabendo que eles têm limites. A transição socialista só começa quando você desestrutura o poder político burguês. Mas isso não significa que a nossa ação no quadro da institucionalidade burguesa não possa criar melhores condições para a luta de classe. Aliás, eu não gosto de citação, porque aí parece que eu sou um marxista. Já me chamaram de marxista fundamentalista. Eu estou um pouco me lixando para isso. Mas Lenin dizia, olha, o melhor lugar para a luta de classe operária é a república burguesa. Ele não estava dizendo isso de graça, não é? Professor, então, seguindo esse tema aí, vamos lá. Como você vê o bloco de governos latino-americanos que recentemente têm se declarado empenhados na superação do capitalismo? Venezuela, Bolívia, Equador. Seriam processos capazes de romper com os marcos do sistema? Como se faz, como fez Cuba no passado, né? Seriam capazes de romper com os marcos do sistema, como fez Cuba no passado? Cuba fez isso no passado porque quebrou o poder burguês. Em Cuba houve uma revolução. O processo cubano não tem nada a ver com nenhum desses aqui da América Latina contemporâneos, né? Os cubanos fizeram uma revolução, derrubaram uma ditadura corrupta. E como era originariamente uma luta, que eu diria, de libertação nacional, era isso, né? Que o Batista era ali um preposto de quem? Da oligarquia cubana, que estava diretamente subordinada aos interesses norte-americanos. Colidir com aquela oligarquia era colidir com os interesses norte-americanos. Então a Revolução Cubana se transforma numa revolução que abre o passo para a transição socialista. É evidente que eu estou solidário, com solidariedade militante, né, com governos como
o venezuelano, como o equatoriano, como o boliviano. Então, note, nenhuma dúvida quanto a isso. Eu vou falar da Venezuela, porque eu conheço pouco o quadro equatoriano e conheço pouco o quadro boliviano. Bolívia eu estudei em outros tempos. O quadro venezuelano, até pelas razões da minha militância partidária, da minha intervenção partidária, eu tratei de estudar. Quer dizer, Chávez representa o quê? Uma decidida postura anti-imperialista. E mais, com uma enorme solidariedade com Cuba, no momento em que Cuba necessita de solidariedade. Só isso me faz dizer, esse governo está no rumo certo. Olha, para ser curto e grosso, eu vou voltar ao que vocês estão dizendo. Hoje, quando tem um conflito qualquer no mundo, eu dou uma olhada qual é a posição dos Estados Unidos. Eu tomo a posição oposta. Raramente erro. Hoje, essa é a minha referência. Quem é que está contra o processo iniciado por Chávez? A Embaixada Americana. A imprensa dita livre, não só venezuelana, né? Dá uma olhada na imprensa brasileira. E amplos setores, até mesmo de trabalhadores privilegiados na Venezuela. Agora, para retomar o Florestan, os de baixo, esse não tem dúvida. Agora, eu também não tenho a menor dúvida de que ali não há nenhum caráter socialista. Aí eu sei que isso é tema de polêmica, mas se a revolução do século XXI é aquela, nós estamos regredindo, aquela é uma revolução de emancipação nacional, de luta anti-imperialista, tem até implicações anticapitalistas, mas vê que aquilo é o socialismo do século XXI, eu quero dizer, eu tenho intelectuais que eu admiro profundamente e que dizem isso, né? Com Chávez, o socialismo do século XXI. Eu quero dizer que eu não embarco nessa não. Eu acho que um processo revolucionário, mas anti-imperialista. Não consigo ver, pode ser defeito a minha visão, estou ficando velho, sou diabético, isso deve afetar a minha visão, não estou enxergando direito. O que não reduz a minha solidariedade a esses processos. Não é? Mas eu vou dizer para vocês, para mim, onde é que está o nó desse negócio todo, vocês aproveitem se quiserem. Eu acho que nós voltamos não, nós chegamos a um patamar superior do processo revolucionário no mundo que nos põe alguns dilemas do final do século XIX e do princípio do século XX. Não é? A gente aprendeu a duras penas que a revolução ou é mundial ou não é. Isso não quer dizer que ela exploda no mundo inteiro à mesma hora, no mesmo dia, não é isso. Não é? Mas se ela não for seguida de um processo universal de crise da ordem do capital, as experiências socialistas ficam insuladas e a gente pode inventar 500 teorias num só país, do socialismo num só país, que não vai resolver nada. Ali o processo de socialização, a transição vai encroar. A experiência histórica mostrou isso. Agora, os clássicos pensavam na revolução dos países desenvolvidos da época. Né? Marx e Engels olharam primeiro para a Inglaterra, depois olharam para a Alemanha. Os patéticos últimos meses de Lenin, é porque ele estava vendo o aborto da Revolução Alemã, o fracasso da Revolução Alemã. Acho que tem que pensar a revolução, né? Nós, né, apanhamos tanto no século XX que quando tem uma faísca na Nicarágua, a gente diz, é lá! Tem uma faísca na Venezuela, é lá! Não, eu quero pensar a revolução nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, começando na Alemanha, nos países nórdicos,
no Japão, no Brasil. O Brasil não é uma coisa qualquer não. Brasil e Índia, a gente tem que prestar uma atenção maior a esses dois estados. Né? Eu quero lhes dizer o seguinte, eu retomo aqui aquela reflexão do Lukács, no princípios dos anos 70. A curto prazo eu sou muito pessimista. Nós ainda não atravessamos o deserto. Nossa travessia, a minha pelo menos, começou em 89. Quando o muro caiu e acho que caiu para o lado errado. Não estamos no meio do deserto. Mas a ordem do capital não tem nenhum valor a oferecer a nenhum homem, a nenhuma mulher. Não imagino que a humanidade vá caminhar bovinamente para o matadouro. Isso até pode acontecer, acho pouco provável. Então, a médio, porque a longo não dá tempo. A longo eles já destruíram a vida sobre o planeta. Mas a médio prazo eu sou otimista. E quero dizer que eu nunca tive nenhuma dúvida das minhas opções substantivas, né? Seja o comunismo, aquele negócio do socialismo ou barbárie, tem uma vigência extraordinária. Né? Nós sabemos quantos crimes se cometeram em nome do socialismo. Né? Não foram poucos. Eu não ponho isso de lado. Mas o saldo do movimento socialista e do movimento comunista, a meu juízo, ainda permanece amplamente positivo e favorável ao desenvolvimento da humanidade. Nós podemos perder a batalha. Não é? Se nós perdermos essa batalha, certamente a humanidade vai pagar um preço altíssimo. A adolescência, e mesmo eu diria os primeiros 5 anos da chamada idade adulta, e tem estudos enormes sobre isso, são de descoberta e apropriação do mundo, né, de maneira autônoma. Pelo jovem, né, que está saindo da adolescência, está entrando no mundo adulto. Claro que isso varia historicamente, varia conforme a extração de classe, porque a extração de classe tem muito a ver com a estrutura da família, não é? Com as perspectivas de mobilidade social. Mas parece que é uma constante, pelo menos no século XX, do século XX em diante, o jovem está muito disponível para o novo. Ou alguns jovens, alguns segmentos, não pode falar a juventude, não é? Fazer os cortes de classe, de nação, onde o cara está, né? Os valores culturais nos quais ele está imerso. Mas a gente nota nos jovens, bom, a percepção nota nos jovens uma sensibilidade muito grande para o novo. O socialismo, né, com os seus valores, eu estou chamando de socialismo aí, tendências enormes que querem modificar essa sociedade, exerce uma atração muito forte sobre os jovens, muito forte. Tem exercido e exerce até hoje os valores do socialismo. Não necessariamente aquelas instituições que concretizaram esses valores. Por exemplo, o partido político. Não é? Dos anos 70 para frente, os partidos políticos de esquerda entraram em crise e em mutação por N razões, mas também pela pressão da direita. Não se pode esquecer isso. Então, uma coisa são os valores da igualdade, da fraternidade. Isso é muito forte entre os jovens. Eu sempre brinco com
com os meus alunos que, pelo menos no Brasil, mas eu creio que isso não é só no Brasil, há um serviço revolucionário obrigatório, do mesmo jeito que tinha um serviço militar obrigatório. O cara entrava na universidade e mergulhava num partido de esquerda qualquer, num grupamento qualquer. Era frequentemente, como é próprio do ardor da juventude, um esquerdista quer destruir. É o socialismo amanhã às 8h30 da manhã. Quem acha que o socialismo é amanhã às 8h30, a revolução está ali na esquina, chega a conclusões absurdas, né? Acha que a revolução não compareceu ao encontro, e aí vai cuidar da vida, com mais ou menos dignidade política e às vezes com muita honradez pessoal. Preciso dizer isso claro, né? Pessoas são honradas pessoalmente e politicamente você tem muitas críticas a fazer a elas. Eu chamo a atenção para isso para a gente ter uma visão, uma percepção, primeiro de como é importante transformar o jovem, que frequentemente é um revoltado, num revolucionário, que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Segundo, ver nas manifestações de mobilização da juventude algo extremamente importante, mas mobilizar só não dá. Eu não sou movimentista, quero deixar claro isso. Eu acho que o movimento é importantíssimo, mas ele tem que ter direção. Essa direção não pode ser imposta a ele, tem que brotar das suas necessidades e ser articulada com ele. Mas eu já falei aqui do problema das vanguardas. Dá uma olhada nas grandes movimentações dos últimos 3 anos, nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. Qual o saldo organizativo que elas deixaram? Porque eu acho que o anarquismo foi muito bonito no século XIX, mas que hoje ele é um generoso sonho utópico. Se não tiver organização, se não organizar essa mobilização, ela se esgota. Ninguém pode passar mobilizado 10 anos da sua vida. Então eu vejo nas mobilizações um elemento muito rico, mas aqueles que querem mais do que mobilizações têm que investir na sua organização. Nós sabemos do desprestígio das organizações. Acho que as organizações, especialmente partidárias e sindicais, contribuíram para perder a sua, além de outros elementos, no caso, por exemplo, dos partidos operários e dos sindicatos, a desintegração da identidade do operário fordista. Nós temos que tratar isso com devido cuidado. Agora, há também outros elementos para esse desprestígio. O privatismo que começa a se generalizar nas escolas, vai cuidar da sua vida privada. O cinismo que o chamado difundiu, é competição. Você tem que. Perto da minha casa tem uma escola onde eu nunca botaria o meu filho, formando vencedores. Nem todo mundo pode vencer, caramba, não é? Eu quero formar gente solidária, gente sociocêntrica. Nós estamos formando egocêntricos. A gente já vê isso em setores da juventude. Aqueles que não entraram nesse cinismo, porque eles são muito permeáveis à mídia, então há um clima que favorece isso, cada qual por si e Deus por todos. Aqueles que não estão envolvidos nisso estão se metendo em seitas, seitas políticas e seitas religiosas, que podem ter os sinais político-ideológicos os mais diferentes. Se você entrar na internet, esse negócio da Embrulhos, e ver a propaganda nazifascista, a propaganda nazista, a propaganda neonazista, e essa proliferação de empresas que exploram a crença, não é o comunismo amanhã, às 8h30, mas é o paraíso agora se você paga o dízimo. A conjuntura é muito difícil. Mas será que foi diferente no passado? Será que no passado você não teve fenômenos similares? A revolução atrai, seus valores atraem. Revolução aqui, no sentido de revolução, para abrir caminho para o socialismo. Mas também é uma coisa complicada, não é? Por exemplo, no período da ditadura aqui,
Você chamava o cara para fazer parte do Partido Revolucionário. Você ia prometer para ele cadeia, tortura, prisão, assassinato. Só um louco topa isso, um herói ou um santo. Como eu não acredito que haja santos, os heróis são raros. Num quadro de legalidade, num quadro de democracia política, mesmo com essas restrições, você tem outros instrumentos de conquistar a juventude. Eu acho que há dois elementos para conquistar. O primeiro são os valores que nós advogamos, não é? São os valores do mais alto humanismo. Segundo, é a atração intelectual. O Hobsbawm escreveu em algum lugar que acabar com o marxismo, o fim do marxismo, seria supor que a inquietude intelectual se esgotasse. É claro que eu não estou sugerindo que a gente dê para a juventude os manuais, né, que marxismo em 10 lições. Agora, o fascínio intelectual que a obra de Marx, que a obra de Engels, que a obra de Lenin, que a obra de Trotsky, que a obra de Lukács, que a obra de Gramsci exerce, isso é um instrumento poderosíssimo, que pode ser neutralizado se não tem prática política. Mas se você tem prática política que mostra que está seriamente empenhado nos valores humanistas, de igualdade, de fraternidade, de liberdade, né? Liberdade. Quem tem que defender a liberdade somos nós é que somos os verdadeiros defensores da liberdade, não das liberdades abstratas, né? Mas da liberdade na vida cotidiana. Eu acho que a juventude é muito propícia a nos ouvir. Olha, você fala da minha vida pessoal. A vida pessoal não tem grandes lances, é uma vida muito comum. Tem uma coisa que me faz muito feliz, né? Posso falar isso depois de ter feito aquela alusão a Carlos Nelson. Eu estou com 65 anos. Objetivamente, os valores pelos quais ou aos quais eu aderi há cerca de 50 anos atrás, eles não se concretizaram, né? Em política eu perdi todas. Mas tem o Corinthians e o Flamengo, não é, que me consolam. O que foi a minha vida? Minha vida foi uma vida muito alegre, porque a opção comunista para mim nunca representou sacrifício. Não acho que eu fiz sacrifício nenhum. A opção comunista para mim foi um jeito de viver. Tá? Acho que eu não fiz mal a pessoas. Não sei se fiz o bem que poderia ter feito, mas no âmbito estrito assim, ninguém pode ser feliz nesse mundo. Né? Esse mundo que está aí, ninguém pode ser feliz. Mas ali no limitezinho daquilo que eu controlava, eu acho que eu sou um homem, não é satisfeito. Né? Vou ficar satisfeito quando eu ver o movimento socialista, comunista ressurgir. Isso vai acontecer. Mas veja, eu não lutei por nada para mim. Eu e a minha geração, estou falando aqui porque vocês me pediram depoimento pessoal, mas a minha geração ninguém lutou para ter casa própria, para ter apartamento com vista para o mar. Alguns que tiveram sorte nos negócios até tiveram isso, e nada de mal, hein? Atenção, o socialismo não pode ser ascético, né, de ascetismo. O socialismo tem que ser de abundância. Eu levo uma vida decente, mas há uma coisa que me faz muito bem quando eu estou conversando com os jovens, muitos dos quais não concordam com as minhas ideias. Eu quero que concorde. Mas eu digo, olha, cara, eu briguei por nós. Eu e muitos outros. Atenção, estou falando euzinho aqui porque eu sempre pedi depoimento pessoal. Isso me faz um sujeito que está de bem com a vida. Eu sei que vou morrer. Não sei a hora, dizia o Mário Lago, né? Não quero morrer agora, não. Por quê? Porque agora esses valores, essas instituições pelas quais eu lutei estão em baixa. Eu quero vê-las. Eu costumo dizer, eu não quero morrer antes de ver o movimento socialista e o movimento comunista, que vão ser muito diferentes daqueles a quem eu aderi na minha juventude. Vai ser outro movimento.
eu me contento, aí aqui vou chupar Lukács mais uma vez, em ser uma espécie de ponte entre esses caras que perderam tudo e os jovens que vão pegar, já pegaram essas bandeiras, né? Uma espécie de ponte nesse tempo tão difícil, os cursos que eu dou, as conversas, as orientações, e sobretudo uma coisa, não é? Eu estou de bem com a vida, mas eu estou de bem com a vida não é porque eu colimei meus objetivos pessoais, que é claro que eu estive, como não tê-los, mas é porque eu acho que a briga na qual eu entrei, eu e uma parte significativa da minha geração, os homens estão hoje aí com 65, 70 anos, nós não brigamos por razões pessoais, né? Nós brigamos por valores que são de todos. Eu acho que isso compensa. Eu não quero morrer, né? Agora, eu quero dizer para vocês o seguinte: se eu esticar as canelas amanhã ou depois, não chorem não, porque vai ali um cara que queria ter vivido mais, mas que sabe que cumpriu o seu dever. Só isso. Cumpri o meu dever. Eu conheci os valores do socialismo e do comunismo, né? Quem os conheceu não tem a obrigação moral de continuar com eles. Os homens mudam, é normal isso. Eu não me estapeio com isso. Mas aqueles que conheceram, acho que tem obrigação política, não é moral. É uma obrigação política que tem dimensão moral, mas é uma obrigação política de ficar com eles. Eu passei 18 anos sem partido. Quando o PCB virou o PPS, em 92, eu disse, nessa eu não estou, eu continuo comunista. Voltei para o PCB em 2010, partido pequenininho. Voltei, eu sou um mero militante lá, me dão tarefa para um cara de 65 anos, velhinho, nada mais do que isso. Porque eu não sou o Partido do Futuro. O Partido do Futuro é esse que está se formando aí. E não é só, não penso em exclusivismo de partido para o processo revolucionário, não. Eu acho que a esquerda brasileira, nas suas várias expressões, vai gestar, inclusive espero que o PCB tenha um papel nisso, mas eu acho que é um papel para o PSOL, há um papel para o PSTU e é um papel para vários grupos que estão aí, não é? Para movimentos sociais que vão formar o caudal que vai dirigir a Revolução Brasileira. Isso vai dirigir, eu disse que não tem revolução sem direção. Houve um tempo que eu achava que eu fazia parte da vanguarda do proletariado. O proletariado é que não sabia disso, né? Coitado do proletariado. Mas, o que eu quero dizer é que é legal você ter uma vida onde eu posso dizer de cara limpa para vocês, olha, eu briguei por algo que é nosso. Né? Esse nosso nas suas pessoas que você conhece. Eu estou convencido que o capitalismo não pode gerar liberdade para todos. Não pode gerar igualdade, isso nem para poucos. E não pode gerar fraternidade. Para terminar com meu amigo Carlos Gelson, ele dizia, olha, ele me chamava de J. Paulo, dizia, J. Paulo, meu irmão, você não é um comunista, você é um jacobino retardatário. É possível.